Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 13. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não é cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Judéia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Irmãos, o capítulo 7 e o capítulo 8 de João parecem formar uma unidade dentro do quarto evangelho. E é maravilhoso poder identificar que existe toda uma beleza singular na maneira como os evangelistas arranjaram o seu material. E a gente pode dizer com absoluta certeza que não foi por causa da genialidade deles. O que você tem nos evangelhos, em cada um deles, um arranjo maravilhoso, é porque aqueles homens que se colocaram à disposição de Deus para fazer esse trabalho, o fizeram debaixo da operação poderosa da inspiração do Espírito Santo. E nesses dois capítulos parece que nós temos um bloco, uma unidade, uma parte reconhecidamente distintiva dentro do quarto evangelho por duas razões. A primeira delas é que o evangelho de João, ele é tradicionalmente e com justiça reconhecido como sendo o evangelho dos sinais. O evangelista construiu a sua narrativa a partir de 7 grandes milagres, e alguns deles só registrados por João, para que ele pudesse estruturar todo o seu pensamento naquilo que ele queria transmitir para os seus leitores originais. Ora, um evangelho de sinais, um evangelho de milagres é a espinha dorsal do quarto evangelho. Mas você vai ver no capítulo 7, no capítulo 8, que nós não temos nenhum milagre sendo descrito pelo evangelista. O quarto milagre que você tem descrito no evangelho está no capítulo 6, que é a primeira multiplicação de pães e peixes. E o quinto milagre do evangelho você tem no capítulo 9, que é a cura do cego de nascença, quando temos aquela história maravilhosa. Então, capítulo 7 e 8 parece que ele tem essa unidade porque
reconhecidamente não registra sinais. Mas a segunda razão, que parece ser a mais forte, é que nestes capítulos, João registra a participação de Jesus na festa dos tabernáculos, que você tem aí no capítulo 7, verso 2, que era a mais popular das festividades dentro do calendário judaico. Engana-se quem pensa que a Páscoa era mais concorrida. Não era. A Páscoa era a festa mais importante, mas a festa mais popular era a festa dos tabernáculos. Eu tenho uma certa suspeita por que a festa dos tabernáculos ajuntava tanta gente. Veja se você vai suspeitar dessa razão. Os ingredientes que atraíam grandes multidões para celebrar essa festa tinha a ver com a colheita das uvas e das azeitonas. Prestou atenção? Era uma festa que durava 7 dias. Celebrar a colheita das uvas, vinho, não é? E os peregrinos acampavam em cabanas. Por isso que a festa é chamada dos tabernáculos, das tendas. E grandes derramamentos de água eram proporcionados, e também o acendimento de muitas luzes. O grande candelabro do templo era aceso e havia uma procissão de lanternas com os judeus comemorando duas coisas: no derramamento de água, um derramamento abundante de água, a maneira como Deus supriu o seu povo na caminhada do deserto com a água que jorrou da rocha. E aquela procissão de luzes celebrava a coluna de fogo que acompanhou o povo de Deus naqueles 40 anos de peregrinação. Mas apesar de nós não termos nesses 2 capítulos nenhum milagre registrado, esses capítulos cumprem os propósitos para os quais o evangelista João escreveu o seu livro. Primeiro propósito: eles confirmam a divindade do Mestre. E nós sabemos que o Evangelho de João é, de todos os evangelhos, aquele que procura de forma mais acentuada declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. E João registra não somente que Jesus era o Verbo encarnado, mas através de todo o registro que você tem no seu livro, ele vai apontando sinais característicos dessa divindade do próprio Salvador. E aqui no capítulo 7, você tem no verso 15 e no verso 16, João registrando que o próprio Senhor Jesus, respondendo ao questionamento da multidão acerca da sua sabedoria invulgar, Jesus Cristo diz: olha, essa sabedoria que vocês não sabem de onde é que vem, ela é divina. Você tem no verso 15 e 16. Segundo sinal que você tem da divindade de Cristo nesses capítulos, uma das cenas mais engraçadas que nós temos nos evangelhos. As autoridades judaicas mandaram guardas para que prendessem a Jesus. E os guardas voltaram sem o prisioneiro. E foram duramente interpelados porque não cumpriram a missão. Eles disseram: olha, foi impossível. Havia uma radiância na maneira desse homem ensinar, que nós não tivemos condições de chegar perto. Já imaginaram isso? E o evangelista registra esse dado um tanto engraçado da carreira terrena do Senhor Jesus para apontar para a sua divindade.
incontestável. Versos 45 e 46. O capítulo 8 começa com uma das mais intrigantes facetas do amor divino. Uma história que é colocada até em dúvidas se é inspirada ou não. Nós vamos chegar a tratar sobre isso. Mas no caso da mulher adúltera, nós temos o evangelista dizendo o seguinte: olha, Jesus é divino, porque ele compartilha daquele traço distintivo da divindade, que é o seu amor absolutamente desconcertante. Uma das histórias mais maravilhosas que você tem nas Escrituras, aqui no capítulo 8. No capítulo 8 também você vai ter a segunda das 7 autodeclarações de Cristo acerca da sua natureza gloriosa. No capítulo 8, verso 12, ele diz: olha, eu sou a luz do mundo. Mas talvez você diga assim: bem, eu não estou convencido, a partir dessas observações, dessas evidências, que o evangelista está querendo aqui acentuar a divindade do Salvador. Então você diz: olha, você bate, a pessoa insiste em não abrir, então você vai meter o pé na porta, não é? Então, se você não está convencido dessas evidências, é melhor meter o pé na porta. Então, vou remeter você para o versículo 58 do capítulo 8. Talvez assim você se convença de que um dos objetivos do evangelista é declarar que o Salvador é divino. João encerra esse bloco, capítulo 7 e 8, com uma das mais inescrutáveis declarações a favor da divindade do próprio Salvador. E é uma declaração que brota dos seus próprios lábios. Não foi ninguém que disse, não foi o apóstolo mais achegado a ele, não foi um adversário, foi o próprio mestre que disse solenemente: eu sou. Remetendo os seus ouvintes para o nome mais sagrado de Deus, o Yahvé, aquele nome que foi revelado lá no capítulo 2 de Êxodo a Moisés, por ocasião da saga do Êxodo. Espero que você tenha se convencido. Segunda coisa, eles apontam mais decisivamente para a morte iminente de Jesus. Apesar do evangelista já ter mencionado que os adversários de Cristo desejavam matá-lo, capítulo 5, verso 18, é aqui, nesses dois capítulos, 7 e 8, que a trama da execução do mestre recebe mais atenção. Essa é a razão porque você tem o capítulo 7 começando apresentando Jesus com uma certa prudência para ir até Jerusalém participar da festa dos tabernáculos. Porque, de fato, ele já está pressupondo o seu martírio, está antecipando aquilo que vai lhe acontecer. Isso também pode ser visto na interpelação dos seus adversários. O verso 19 diz: por que procurais matar-me? Pergunta Jesus. E por fim, a trama de prendê-lo em Jerusalém tinha o objetivo de executá-lo dentro de uma jurisdição que eles dominavam. A pergunta é: por que eles não foram atrás de Jesus na Galileia, onde ele estava? E a resposta é simples: porque Jesus na Galileia fugia da jurisdição daquelas autoridades religiosas que tinham a sede em Jerusalém. Quem comandava a Galileia era Herodes Antipas, que não tinha familiaridade e muito menos simpatia para com aqueles líderes religiosos que ficavam em Jerusalém.
E uma reconstrução histórica que é importante para você entender. Jesus passou cerca de 1 ano na Galileia, depois que ele realizou a cura daquele paralítico em Jerusalém, que você tem o registro no capítulo 5. Muitas realizações espetaculares durante esse ano que Jesus passou na Galileia são registradas pelos 3 primeiros evangelistas, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Milagres extraordinários, que João não tem o objetivo de repetir o registro. Esse registro já está feito pelos 3 primeiros evangelistas. Ele simplesmente vai dizer, depois destas coisas, veja como começa o capítulo 7, o verso 1. Passadas estas coisas, com uma pequena expressão, João cobre aproximadamente 1 ano depois daquilo que ele registrou no capítulo 5. Agora, às vésperas da festa dos tabernáculos, que era celebrada no início de outubro, preste atenção nisso, início de outubro, isso coloca o Salvador 6 meses antes do seu martírio, que vai acontecer por volta do mês de abril. Jesus está 6 meses da cruz. Ele, portanto, já está vislumbrando o cumprimento do plano eterno do Pai. Não são simples referências à morte de Cristo que nós temos nesses 2 capítulos, mas já é uma interpretação do próprio evento. O comentarista diz, olha, Jesus não está simplesmente avisando que a sua morte é iminente, mas ele está dizendo que a sua morte vai acontecer para que ele volte ao Pai. Essa é a interpretação que você tem aqui no capítulo 7. E a gente aprende uma coisa muito interessante. Jesus está, a cada momento da sua carreira terrena, preste atenção nisso. A história dos evangelhos vai nos mostrar esse detalhe interessantíssimo da carreira terrena do nosso Salvador, cujo traço nos convém imitar. Preste atenção nisso. Quanto mais próximo da cruz, mais Jesus se mostra afinado com a vontade de Deus. E essa deve ser uma aplicação prática para a nossa própria vida. Há 3 grupos distintos nessa passagem que interagem com o Mestre. E olhando para eles, eu quero ver rápidas lições hoje pela manhã. Olha aí no verso de número 3. Os irmãos de Jesus. Verso 5 também. Os irmãos de Jesus. Veja no verso de número 1. Veja no verso de número 11. Os judeus. E veja aí no verso de número 12. A multidão. Os irmãos, os judeus e a multidão. 3 grupos que interagem com Jesus nesse registro do 4º evangelista. Quais as lições que nós podemos aprender do contato de Jesus com esses 3 grupos? Primeira lição, olhando para os seus irmãos, nós aprendemos que geralmente os incrédulos são péssimos conselheiros. Irmãos, geralmente os incrédulos são péssimos conselheiros. Excepcionalmente, você tem ímpios dando bons conselhos. Você tem também, excepcionalmente,
crentes errando gravemente nas suas observações, né? Basta lembrar de Pedro, quando Jesus começou a falar mais claramente do seu martírio, lá em Cesareia de Filipe, Pedro disse: mestre, que pensamentos negativos são esses? Isso jamais te acontecerá, querendo desviar Jesus Cristo da cruz. E ele foi duramente censurado pelo mestre, a tal ponto de ouvir que aquelas palavras eram diabólicas. Crentes também dão péssimos conselhos, mas são excepcionalidades, né? Os ímpios são mestres em dar conselhos errados. A Bíblia fala de incrédulos aconselhando bem. Você pode ver Acabe, você pode ver o Aitofel, que acertou no conselho que ia dar para Absalão, e veio um camarada que mudou tudo, justamente para beneficiar Davi naquele momento tão crítico, né, da sua história. Porém, em regra geral, os ímpios são desastrosos nas suas opiniões, na sua maneira de interpretar as coisas e, portanto, nos conselhos que proferem. E isso está perfeitamente ilustrado aqui, nessa história contada pelo evangelista João, envolvendo os irmãos incrédulos de Jesus, versículo 5. Talvez você pergunte, qual é o nome desses camaradas aí? Vou dar para você os nomes deles. Não está no texto, mas recorrendo a Mateus, capítulo 13, verso 55, você tem o nome dos camaradas. Tiago, que vai se transformar no principal líder da igreja de Jerusalém, depois que ele vai se converter. José, não temos nada sobre ele. Simão, também não. E Judas, que é quem vai escrever a epístola, a última epístola que você tem no Novo Testamento, antes do Apocalipse. Esses são os 4 camaradas que aparecem aqui, dando conselho para Jesus. E por que eles podem ser descritos como péssimos conselheiros? Primeira razão, eles são rigorosamente carnais. A sugestão que dão é para que Jesus reconquiste a multidão através de milagres, das suas obras miraculosas. É o que está dito aí no verso de número 3. E você deve lembrar que Jesus acabara de perder uma enorme audiência, um auditório de 5.000 pessoas, por ocasião do milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Ora, aqueles irmãos de Jesus dizem para ele ir a Jerusalém participar da festa do tabernáculos e realizar milagres, quem sabe para reconquistar essa multidão que o próprio mestre havia perdido. Grande tolice. Fruto de uma mentalidade carnal. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina de capa a capa que a incredulidade não é removida do coração dos inconversos através da realização de milagres. Ninguém tem a sua incredulidade resolvida por presenciar a operação de obras miraculosas. Irmãos, o último ano da Galileia, esse ano que João registra aqui, se você for conferir nos evangelhos sinóticos, você vai ver a multidão de milagres que Jesus fez. E a gente pode dizer que essa multidão de milagres não serviu para nada. Entre aspas, né? Porque aqueles incrédulos permaneceram incrédulos. Irmãos, o apóstolo Paulo depois oferece a explicação. Veja aí no verso 14 do 2º capítulo da primeira carta aos Coríntios. Sabe por que os incrédulos dão conselhos carnais? A explicação está aí.
porque eles não têm discernimento espiritual. Como é que você quer que um homem carnal dê conselhos espirituais? Homens carnais dão conselhos carnais. O apóstolo Paulo diz: o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, não pode discerni-las, porque elas são compreendidas de forma espiritual. E essa pessoa não tem entendimento para isso. Essa é a explicação. E o texto diz com clareza aí no verso 5, que os seus irmãos, esses 4 que eu mencionei, estavam ainda na condição de inconversos, eram incrédulos. Irmãos, a segunda razão, porque são péssimos conselheiros os incrédulos, porque eles são descaradamente mundanos. Por trás daquela insinuação, presta atenção, os irmãos de Jesus não estavam simplesmente preocupados com o ministério do Mestre, a fim de que ele pudesse recuperar a audiência perdida por ocasião da primeira multiplicação de pães. Por trás daquela insinuação de ir para Jerusalém para reconquistar a multidão e talvez ampliar o número daqueles que pudessem segui-lo, havia uma espécie de instigação subversiva. Diz Bruce, eles insistiram com Jesus para que fosse a Jerusalém, a fim de assumir a liderança de uma revolta contra Roma e transformá-la em um movimento de libertação. Havia na Palestina daqueles dias uma certa expectativa de um Messias político que iria resolver a situação de Israel, libertando a nação do jugo romano numa operação poderosa de livramento, tal como aquela que aconteceu por ocasião do Êxodo, quando Moisés tirou o povo de Deus da escravidão do Egito. Só que seria diferente, né? Lá com Moisés, o libertador tirou o povo do Egito. O novo libertador seria semelhante a Moisés, mas não iria tirar os israelitas da Palestina. Iriam tirar Roma do domínio da própria Terra Santa. Irmãos, que tragédia. Que tragédia. Essa foi a oferta do tentador para o próprio Senhor Jesus, após o seu batismo nas chamadas tentações do deserto. Mais especificamente a terceira tentação. Mateus, capítulo 4, verso 9, diz que Satanás ofereceu para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que coisa carnal, típica de Satanás. Irmãos, aquela expectativa que havia no imaginário judaico de que Jesus, ou o Messias, iria se constituir num libertador político, era a proposta mais grosseiramente mundana no meio daqueles que diziam professar o nome de Deus dentro da nação da aliança. Homens incrédulos são mundanos. Nós não podemos ter expectativas de que homens incrédulos tenham pensamentos celestiais. Eles não têm nem discernimento para isso. E é por isso que eles são péssimos conselheiros, porque são carnais e mundanos. Escreva na contracapa da sua Bíblia, por favor. Mentes carnais e corações mundanos não podem dar bons conselhos. Escreveu? Mentes carnais e corações mundanos não podem dar bons conselhos. Preste atenção,
nem os irmãos de Jesus escaparam disso. Tiago vai ser uma bênção e o principal líder da igreja de Jerusalém no livro de Atos, mas só depois de ser moído. Judas vai escrever uma epístola inspirada, mas só depois de ser quebrado. Antes não. Irmão, segunda lição. Vamos olhar para os judeus que interagem com Jesus aqui, nesse texto. E a lição que nós aprendemos é que eles são inimigos de Cristo. E todos aqueles que são adversários do Salvador são, ao mesmo tempo, pecadores impenitentes. É o que você tem aí, perfeitamente ilustrado nesse grupo designado como judeus, que aparece, veja no versículo 1, os judeus. No versículo 11, os judeus. No versículo 13, os judeus. E aqui cabe uma explicação. Será que o evangelista João está dizendo, com essa terminologia, judeus, apontando para todos os habitantes da Palestina, que, no certo sentido, eram judeus? Claro que não. Ele está se referindo, com essa designação, aos habitantes da Judéia, mais especificamente às autoridades judaicas que estavam sediadas em Jerusalém. Essa é a interpretação última desse substantivo que aparece aí repetidas vezes. E eles eram a expressão máxima da impenitência. Preste atenção nisso. Impenitência é um conceito bíblico que nós precisamos dominar. O que é impenitência? Escreva lá. É aquela resistência velada ou atrevida, ela varia na forma, ao quebrantamento. Preste atenção nisso. Resistência velada ou atrevida ao quebrantamento produzido pelo reconhecimento da verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Resistência ao quebrantamento que é produzido pela verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Na linguagem, talvez quem tenha tratado de forma magistral sobre esse tema tenha sido Richard Baxter, o grande pregador da cidade de Kidderminster, no século XVII. Quando ele chegou, a cidade toda era um carnaval a céu aberto. Muita bebida, muita confusão, as cadeias estavam cheias, muita prostituição na cidade. Era um verdadeiro inferno. Mas sabe o que causava tristeza? Não era a impiedade reinante no mundo. O que causava tristeza é que a igreja estava completamente vazia. Claro, se o mundo está cheio, folgando nas suas pândegas, a igreja está seca. E como é que esse homem chegou lá para realizar esse ministério? Ele chegou lá porque Deus mandou. E ele fez um trabalho de catequese, de casa em casa, ensinando as Escrituras, falando no que consistia a verdadeira espiritualidade, o compromisso com Cristo. Pregou como ninguém. E pessoas foram se convertendo. Pessoas foram se convertendo. A impiedade da cidade foi diminuindo. As cadeias se esvaziaram. Os bares fecharam. A igreja encheu. E os historiadores dizem que
quando ele saiu da cidade, se podia ver, ao andar pelas ruas, as casas realizando seus cultos, gente cantando louvores a Deus. E houve um reavivamento notável naquela cidade, como só o Espírito Santo é capaz de fazer. E ele escreveu um texto maravilhoso sobre isso, falando sobre o espírito de humilhação. Esse quebrantamento aqui, que é produzido pelo Espírito Santo, quando aqueles que estão na sua condição natural reconhecem a verdade que é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Se há alguma coisa que a gente pode dizer que aqueles judeus adversários de Cristo não tinham, era esse espírito de humilhação. Eles estavam muito longe do quebrantamento, mas muito longe, resistindo de forma vigorosa ao quebrantamento operado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu quero fazer 2 observações desse grupo. Olha lá. Primeira delas, os impenitentes não são necessariamente homens irreligiosos. Essa talvez seja uma característica drástica. A ausência desse espírito de humilhação, olhe lá, ausência, pode ser observada nos lugares mais sagrados, nas horas mais santas e diante dos homens mais consagrados. Talvez você fique pensando assim, mas um camarada, ele é resistente ao quebrantamento porque ele não está numa situação que a gente poderia dizer razoavelmente próxima daquele ideal que a gente poderia esperar. Mas o que nos choca é que esses judeus aqui, eles estão resistindo, endurecidos, inquebrantáveis, sem esse espírito de humilhação. Olhe lá, na Cidade Santa, no meio de uma festa religiosa que celebrava um dos maiores eventos da operação de Deus na história, a peregrinação do povo pelo deserto, e diante de nada menos do que do Senhor da Glória. Isso é chocante. Num lugar santo, numa ocasião santa, e diante do homem mais santo que pisou na face da terra. Esse é o clima que João procura transmitir aqui, neste capítulo. Jesus está presente, mas aqueles homens estão resistindo. É na Cidade Santa, mas os judeus estão procurando matar Jesus. É no meio de uma significativa celebração religiosa. No entanto, aqueles homens estão com um ódio irrefreável contra o próprio ungido de Deus. Isso é assustador. Talvez se chegue a uma conclusão que para mim é uma conclusão indesejável. Muita gente pensa que a pior das incredulidades é aquela que nós encontramos no ambiente acadêmico. Não é. Aqueles professores ateus, marxistas, sei lá o quê, que demonstram um verdadeiro ódio para com a fé cristã, esse não é o pior tipo de incredulidade. O pior tipo de incredulidade é a incredulidade religiosa. É aquela incredulidade, aquele endurecimento, aquela ausência de espírito de humilhação que você vê dentro da igreja. Esse é o pior tipo de incredulidade. Esse que a gente está vendo aqui. E olha lá, escreva isso. No meio dos mais autênticos e poderosos
reavivamentos da história. Sempre houve. Preste atenção, sempre houve gente absurdamente desafinada com a obra realizada pelo Espírito Santo. E a gente lê a história da igreja, tem a tendência de ficar chocado, né? Só vou dar um exemplo. Um dos maiores reavivamentos da história do protestantismo envolveu Jonathan Edwards, um homem tão magistral na sua vida espiritual que ele foi reconhecido como um dos maiores filósofos da América por pessoas inconversas. Os inconversos chegaram ao reconhecimento de que ele foi uma das mentes mais brilhantes daqueles dias. Mas sabe o que aconteceu? Ele teve que pregar pecadores nas mãos de um Deus irado. O seu sermão mais célebre. Sabe por que ele pregou isso? Porque a mocidade estava brincando com o evangelho, com coisa que não se brinca. E o pior, a mocidade estava querendo ir para a balada e participar da ceia. Não tinha balada naquele tempo, não, mas era outra coisa. Era mundanismo. Jonathan Edwards disse o seguinte: olha, vocês não vão tomar ceia. Vocês vão ficar fora da ceia. E pregou o sermão poderoso, pecadores nas mãos de um Deus irado. E preste atenção, ele pregava lendo um manuscrito numa mão e a vela na outra. Não é? Não tinha luz. E ele lia o seu sermão. E Deus autenticou com tanto poder a palavra dele que os jovens começaram a se quebrantar e a se agarrar nas colunas da igreja pedindo misericórdia. De tanta graça que Deus derramou autenticando a pregação daquele extraordinário ministro de Cristo. Mas, irmãos, nem sempre nós obtemos esse tipo de resultado. Está aqui um exemplo. Jesus Cristo, na Cidade Santa, na festa dos tabernáculos, e os judeus endurecidos, querendo matá-lo, demonstrando uma absurda ausência desse espírito de humilhação. Irmãos, nós só podemos chegar à segunda característica. Os impenitentes são mais resistentes do que geralmente se admite. E temos duas provas disso no texto. Primeira delas, Jesus ficou distante 1 ano da Judéia. Já imaginaram? O Salvador ficou realizando seu ministério do retiro ao norte da Palestina, operando sinais e prodígios, obras poderosas registradas pelos evangelistas sinóticos. 1 ano. Era de se esperar que aqueles homens que tinham alguma animosidade para com o mestre pudessem esquecer um pouco dele. Mas eles não esqueceram um só segundo daquele que os incomodava. E a pergunta do verso 11 é notável. Ela é significativamente esclarecedora. Veja o verso 11. Quando Jesus nem pisou no lugar, nem ainda estava presente, o verso 11 diz: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Meu irmão, isso parece aquela paranoia, né? Uma paranoia espiritual. Aqueles homens passaram 1 ano sem ver o Salvador. E agora estão à caça dele de uma forma neurótica. A segunda razão é que o evangelista procura dizer claramente qual é a causa
de toda essa resistência, dessa ausência desse espírito de humilhação, ela está relacionada com o fato dos impenitentes se ofenderem ao ouvirem a verdade de que são pecadores. Eu preciso recorrer ao bispo Riley. Ele, olha, recomendo você ler Meditações no Evangelho de João. Comentando esse texto, olha o que o bispo diz. Se Jesus tão somente houvesse deixado de apontar os pecados deles, eles teriam suportado, recebido, dado as boas-vindas aos ensinamentos do Mestre. A chave não foi aquilo que Jesus ensinou acerca da verdadeira espiritualidade. O problema da resistência foi porque Jesus colocou o dedo na ferida. E onde é que está dito isso? Veja aí no verso de número 7. Aqui você tem a explicação última do problema por trás da resistência daqueles homens inconversos. João já havia antecipado isso no seu evangelho. Na verdade, essa é uma tese que ele vai levar até o final do seu escrito. No capítulo 3, verso 19, o evangelista diz, olha, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque não quiseram se convencer dos seus pecados, porque as suas obras eram más. Capítulo 3, verso 19. E mais uma vez, ele registra aqui no versículo 7, que o ódio daqueles que querem matar o mestre tem a ver com o testemunho que ele próprio dá de que suas obras eram más. Essa é a razão última da impenitência. Preste atenção nisso. Não é simplesmente porque eles estão em desacordo com aquilo que positivamente Jesus está ensinando sobre o que é a vida autêntica com Deus, ou a verdadeira espiritualidade. Não é simplesmente porque eles estão discordando de forma teórica com aquilo que Jesus Cristo está ensinando. Eles estão resistindo porque, na verdade, Jesus Cristo disse que eles eram pecadores e precisavam se arrepender. Precisavam fazer uma revisão de vida. Precisavam abandonar algumas práticas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Essa é a grande lição que nós aprendemos aqui. Os inimigos de Cristo são sempre pecadores impenitentes. Não nos esqueçamos disso. E a terceira lição que a gente aprende desse texto maravilhoso, que está relacionada com as multidões, aí do verso 12 e verso 13. Olha lá, uma das condutas mais vergonhosas adotadas pelos homens parece ser a covardia de se posicionar em relação à verdade. Essa é uma das condutas mais vergonhosas que nós temos na experiência humana, e a Bíblia nos transmite esse tipo de coisa. Essa parece ser a lição envolvendo as multidões que você tem no verso 12 e no verso 13. Havia murmuração. Olha o que diz o verso 12. E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Sabe o que é que nós aprendemos daí? Irmãos, havia um cochicho, um bochicho irrefreável. Muita coisa estava sendo dita a respeito da pessoa e da obra que o mestre estava realizando naqueles 2 anos e meio já de ministério público.
quando você vê aqui essa palavra sendo utilizada, o que está por trás é o seguinte: no mínimo, preste atenção, o material para avaliar a pessoa e o ministério de Cristo já era mais do que suficiente, esse material, para uma tomada de posição bem consciente. Mais do que suficiente. Aqueles homens não podiam dizer, olha, nós precisamos ouvir mais. Aqueles homens não podiam dizer, olha, nós precisamos ver mais. Já estava mais do que estampado quem era o mestre e qual era o propósito do seu ministério. Mas olha que coisa interessante. Eles se recusaram ao compromisso, a se posicionar a favor do próprio Salvador. A gente aprende duas coisas aí, nesse texto, verso 12 e 13. Só há duas posições na avaliação da verdade. Não é sem razão que o evangelista João, aí, no versículo 12, só aponte para dois grupos. Prestou atenção? Aqueles que consideram Cristo um homem bom. Ou seja, tem uma avaliação positiva dele. Tanto da sua pessoa como daquilo que ele ensina. Do seu ministério. Esse é o primeiro grupo. O outro grupo diz, não, ele é um charlatão. Nós temos dúvidas sobre o seu caráter. E, nesses capítulos, os adversários de Cristo vão dizer até que ele está possuído por um demônio. Ele está debaixo de uma influência estranha. Os seus propósitos não são corretos. E você vai ver que a história vai dizer que alguns judeus interpretaram Jesus como sendo aquele que estava produzindo um levante religioso. Mas olha que absurdo. Essa interpretação de Talmud. Jesus foi um judeu que liderou um levante religioso porque tinha intenções escusas do ponto de vista material e não conseguiu êxito na sua empreitada. O Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, aquele que tem domínio sobre tudo, com interesses materiais, ao liderar uma revolta que fracassou, porque não conseguiu adesão suficiente. Isso a gente pode dizer, é um espetáculo em termos de tolice, não é? É uma tolice inominável levantar uma suspeita dessa contra a pessoa do Salvador. Irmãos, Jesus é um homem bom, Jesus é um charlatão, diziam outros. Mas o comentarista Charles Erdman diz o seguinte, somente 2 juízos ou 2 sentenças podem ser formuladas a respeito de Cristo por toda a humanidade de todos os tempos. Sabe o que é que significa? Que nós estamos diante de uma impossibilidade ética à luz das Escrituras. Não existe a possibilidade da neutralidade. Não existe posição intermediária à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então escreva lá, nos seus anais de sabedoria. Não se posicionar é negar. Eu até escrevi uma letra de uma música sobre isso. Não se posicionar é negar. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que não basta avaliar positivamente, mas quer dizer, você vai dizer, você não vai salvar nem aqueles que estão tendo uma visão positiva do Mestre. Irmãos, ter uma visão positiva do Mestre não é tudo. Não basta avaliar positivamente, é necessário confessar
João registra que a multidão não falava dele abertamente por ter medo das autoridades judaicas. Veja o que diz o verso 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Por que João registra isso aqui? Ele registra isso de forma crítica. Essa espécie de covardia, ela é criticada por todos os evangelistas, como sendo uma posição que não corresponde à fé que o Salvador espera daqueles que se identificam como seus discípulos. Olha lá, veja Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, texto clássico sobre isso. Mateus 10, não confessar a Cristo é negá-lo, diz o evangelista. E naquele contexto mais ainda. Vamos ler todos juntos? Mateus 10, 32 e 33. Leiamos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, quando João diz aqui, entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus, e eu disse que era um registro crítico, isso é confirmado quando você faz uma leitura subsequente do próprio Evangelho. Veja no capítulo 12 de João, quando você tem a tese de que não confessar a Cristo é incorrer em infidelidade para com a sua pessoa. Capítulo 12, versos 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, aqui você tem os judeus envolvidos, creram nele. Aqui não é o crer salvífico. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. E qual é a explicação? O verso 43 mostra. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que foi sem razão que o autor deste evangelho, ao escrever o Apocalipse, colocou na cabeça da lista daqueles que vão ficar fora do reino? Lá em Apocalipse 21, o verso 8, veja lá quem encabeça a lista. Dos perdidos para sempre. Os covardes. Você pensa que é sem razão? Que João escreva na cabeça da fila dos perdidos eternamente, os covardes, aqueles que não confessaram a Cristo. Agora preste atenção no detalhe. João está apresentando aqui no capítulo 7, capítulo 8, não apenas uma visão crítica daqueles que, por razões convenientes, não querem assumir o compromisso com Cristo abertamente. Ele nos apresenta um exemplo positivo. É justamente nesse capítulo 7 que ele, pela segunda vez, faz referência a Nicodemos, aquele que era um dos maiorais dos judeus, que foi procurar Jesus Cristo de noite, no capítulo 3 do seu livro. Lá ele estava na escuridão, mas aqui ele chega na sombra. Aqui ele se apresenta e diz o seguinte: olha, será que a nossa lei permite condenar alguém? Veja o verso 50 a 52. Interessante. João 50 a 52.
Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E ele foi censurado por causa da sua fala. Dá-se ao caso de que tu também és da Galileia? Que coisa horrível, né? Nós vamos ver que ridículo essa objeção. Exatamente verás que da Galileia não se levanta nenhum profeta. Seus patetas, vocês são patetas, porque vocês estão esquecidos de Elias e Eliseu, que foram profetas da Galileia, os maiores profetas do Antigo Testamento eram da Galileia. E como é que vocês estão com essa absurdidade? Mas João apresenta aqui Nicodemos, que era membro do Sinédrio, começa a aparecer. João vai citar Nicodemos terceira vez, já como crente, parceiro de José de Arimateia, para providenciar uma sepultura digna para o Mestre. Mas que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Tem uma multidão que não quer compromisso com Jesus, não quer confessá-lo. Mas tem um homem corajoso, Nicodemos, que vai enfrentar a oposição mundana com o peito aberto e dizendo: eu sou servo de Cristo, eu quero confessá-lo e quero segui-lo como meu Salvador. Irmãos, se não se posicionar é negar, não confessar também o é. Nós precisamos não apenas nos posicionar, mas precisamos confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Algumas perguntas para você hoje pela manhã. Quem aqui costuma se aconselhar com pessoas carnais e mundanas? Levante a mão. Com quem você quer se aconselhar? Com ímpios? Ímpios são péssimos conselheiros. Homens carnais e mundanos raramente dão bons conselhos. Você quer correr esse risco? Apostar na excepcionalidade? A regra geral é outra. Segunda pergunta para nós. Irmãos, às vezes, preste atenção, crentes também são impenitentes. Quem aqui concorda que crentes são melindrosos? Levanta a mão. Melindrosos, né? Você pode falar de coisas positivas do Evangelho, mas quando você falar de revisões, a pessoa vai se ofender. E talvez resista a você. Fique com raiva, né? E se coloque na posição de impenitência, resistindo ao ser confrontado com os seus próprios pecados. Não raro nós temos isso, né? Na história. Isso não acontece só na abadia de Westminster. Acontece também nas demais igrejas espalhadas pela face da terra. Você conhece alguém assim? Conhece alguém que está envolto nessa resistência que precisa ser quebrada? Alguém que está sem esse espírito de humilhação? Na linguagem do Richard Baxter. Conhece alguém? Se passou alguém pela sua cabeça, ore por essa pessoa hoje. A última pergunta de aplicação para nós. Quem aqui pode dizer que não, olha, eu não sou um agente secreto de Jesus. Eu não apenas já me posicionei a seu favor, mas eu também confesso o seu nome. Quem aqui pode dizer isso, fica de pé. Já confessou Jesus Cristo? Já se posicionou a favor dele?
e já disse para o mundo que você é discípulo de Cristo. Sabe por que essa pergunta é interessante? É porque Jesus não tem agentes secretos. Ele só tem discípulos comprometidos e professos. Que Deus nos abençoe.